uma das premissas do projeto, e desde o primeiro momento, e nós tivemos a oportunidade de falar com muitos operadores rodoviários, foi procurar compreender as complementaridades. Portanto, não há, esta em questão teve presente desde o primeiro momento, compreender as complementaridades entre todos os atores da cadeia de logística. Eu passei agora a palavra ao professor Mário Lopes. Muito obrigado. Relativamente à questão da competitividade da ferrovia, ela neste momento é muito fraca. O problema é entender porque é que é fraca e o que é que vai acontecer no futuro. Eu listei na apresentação uma série de fatores, a questão da bitola, a questão das pendentes, a questão do cumprimento dos comboios, outros problemas de interoperabilidade ferroviária a nível de sinalização. O professor Valente Oliveira falou de outras questões. O problema é que os sistemas ferroviários da Europa foram-se desenvolvendo nos diferentes países, independentemente uns dos outros. E, portanto, há numerosos obstáculos à circulação dos comboios de mercadorias e, portanto, isso faz com que haja aqui todos esses empecilhos aumentam o custo do transporte ferroviário. E depois o transporte ferroviário, para ser rentável, ele não tem a flexibilidade do transporte rodoviário, não faz o transporte porta a porta, nem se faz um caminhão para levar um contentor. Portanto, tem precisa de volume, só funciona nos grandes eixos. Portanto, se me perguntar qual é a competitividade da ferrovia hoje em dia, eu diria que é muito baixa. Agora, o problema é que o modelo atual é insustentável, porque a ferrovia vai progressivamente perder rentabilidade. E, digamos, o comboio, que agora como é que eu devo designar, da DB Schenker, da CP Carga, etc., é uma prova da perda de competitividade da rodovia, porque há uns anos ele provavelmente não era economicamente viável. Porque a gasolina, eu não lembro do preço do gasóleo, mas a gasolina há 10 anos atrás custava 3 vezes menos do que agora. E se daqui a 10 anos custar 3 vezes mais do que agora, as relações de custo entre a rodovia e a ferrovia vão-se alterando. Agora, eu na minha intervenção quis chamar a atenção para um problema que não é o problema das empresas hoje, é o problema das empresas daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque se as empresas não tiverem a visão estratégica e não prepararem o futuro, cedo ou tarde vão ser confrontados com a insustentabilidade do modelo em que têm vivido. E então é o fim das empresas. As empresas têm que começar a preparar essa adaptação. Ora, repare, se amanhã tiver a gasolina a 5 euros o litro, ou se os espanhóis disserem, e têm toda a legitimidade para fazer, a partir de certa altura, o número de caminhões que passa nas autoestradas dos Pirineus é X, e daqui não passa mais. E amanhã quer mandar um caminhão para a França e diz, agora chegas aos Pirineus, ficas aí uma semana à espera para poder passar para o outro lado, ou arranja outra forma de resolver o problema, toda esta relação se vai alterar. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, a competitividade da ferrovia hoje é muito baixa, e se não tratarmos do problema da interoperabilidade ferroviária, ela vai continuar a ser baixa e a economia vai sofrer as consequências. Agora, isto pode-se alterar, e para as médias e longas distâncias, a ferrovia tem potencial para ser mais competitiva que o transporte rodoviário. Obviamente, o transporte rodoviário vai manter sempre a competitividade, digamos, nas curtas distâncias, porque é o único que faz o transporte porta a porta e porque é mais maleável e mais flexível. Portanto, o transporte rodoviário não vai desaparecer, não vai deixar de ter o seu papel, esse papel vai passar a ser diferente. E isto é uma evolução que, digamos, vai ocorrer, digamos, nos próximos 5, 10, 15 anos. Eu só queria acrescentar duas coisas. A resposta foi dada. Mas eu próprio disse há bocado que a redução dos efeitos de estufa em 60% até 2050 vai ser um facto. E os exemplos que nós temos do que se está a passar na Europa a esse respeito são claros. A resposta do professor Mário Lopes é que é, neste momento, a versatilidade do transporte rodoviário, a acessibilidade, a capacidade do porta a porta, que é muito atraente, mas ela não vai poder continuar. Os suíços estão a fazer cada vez mais restrições nas ligações norte-sul através dos Alpes. Foram construídos, o último grande túnel construído de 35 km, e que é só para carga, que vai fundamentalmente, enfim, obstar a que as autoestradas sejam usadas.
O próximo túnel já vai ter, em vez de 35, já vai ter 53 km para transporte ferroviário. Está fora de causa que the last mile, a última milha, que é assim um conceito alargado, quer dentro do mar, quer fora do mar, quer no terrestre, vai ser sempre por rodovia, que casos raríssimos, menos estes silos, em que o vagão pode ir até ao próprio silo, mas a partir do silo até ao fornecedor ou até ao utilizador, vai ser naturalmente por rodoviário. Agora, o que é que se está a passar? Nós temos, neste momento, em Irún, já temos 10 mil caminhões por dia. Em La Fronteira temos 12 mil caminhões por dia. Os comboios na ligação de Barcelona, na autoestrada de Barcelona até Itália, já não permitem. O desgraçado que for num carro ligeiro entre dois caminhões não consegue aperceber-se da saída. São vulgares os casos em que ele perdeu a sua saída porque só viu em cima do acontecimento. E, por outro lado, já acontece uma coisa que vai ser fatal. As portagens estão a começar, as portagens rodoviárias em França estão a começar a ser demasiado grandes, de tal maneira que os camionistas vão para estradas secundárias, fazendo a vida das pequenas aldeias e vilas um inferno, porque deixaram de ter o trânsito pacífico que tinham e estão a ter tráfegos enormes por divergência, por adoção de outras linhas, outros trajetos que não os das autoestradas, e isso vai ser, seguramente, a opinião pública, que hoje foi tão referida esta manhã, a opinião pública vai forçar a que haja limitações ao transporte rodoviário. Portanto, neste momento, o que é que se deve fazer? Já foi dito pelo professor Mário Lopes, cada vez mais aumentar a competitividade e a melhoria de preços e a melhoria daquelas três coisas que eu referi, a segurança, a regularidade e a pontualidade. Se o transporte ferroviário conseguir resolver estes três problemas aplicadamente, então nós temos a possibilidade de ter maior competitividade, tal como disse. Agora, neste momento, ainda enquanto não houver todas estas coisas, é evidente que o transporte rodoviário tem muitos fatores de atração. Yo simplemente completar un par de factores. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros de mesa. Señalar, independientemente, que evidentemente es un modo menos poco competitivo ahora, que tiene una serie de limitaciones, pero al margen de los otros factores hay que tener en cuenta un par de puntos más. Evidentemente hay una evolución de coste que se prevé que en el corto o medio plazo va a incrementar los costes del transporte por carretera, no solamente el tema del combustible, es decir, la progresiva implantación de peajes en el sistema viario, rodoviario europeo, va a hacer que los transportes de larga distancia a través de la carretera sean más caros de lo que son a día de hoy. En el fondo lo que está planteando es que la propia rodovía asuma parte de los gastos que a día de hoy no está asumiendo. En el fondo lo que estamos planteando es que la competitividad de la rodovía a día de hoy es un ejercicio de subvención encubierta. Empezando por ahí. Como tal ejercicio de subvención encubierta, usted ahora mismo tiene aquí, en esta sala, lo que podría ser el inicio del cambio. Tiene sentados, hablando de montar convoyes transfronterizos, a tres empresas ferroviarias, TP Carga, el Schenker y Renfe. Uno de los temas que se han planteado los grupos de trabajo, que es realmente un factor muy pequeño, de ver, ciertamente, pero es la propia visión de los operadores ferroviarios de la necesidad de empezar a tener relaciones no solamente de competencia entre ellos, sino de empezar a definir modelos de gestión empresarial en el que, a través de joint ventures o cualquier otra solución, les permita gestionar la responsabilidad de una manera única. Es el inicio de un cambio en el que el modelo, que ellos mismos lo han dicho en las mesas, es el de la carretera. Es decir, evidentemente ahora no lo va a ser, pero sumando las condiciones de la coyuntura, es decir, la dificultad económica, la crisis, el incremento de precios del combustible, la traslación de los costes, la internalización de costes a la rodovía y una mejor organización en un inicio de intercambio de información, de definición de modelos de gestión empresarial, compartiendo riesgos y responsabilidades, yo creo que al final posicionan al ferrocarril y a otros modos de transporte
mejorando su competencia y en un plazo a lo mejor no demasiado largo, colocándoles no a nivel de la carretera, pero desde luego sí como una opción plenamente competitiva contra la carretera. Nada más. Gracias.